O Marcos Cizel perguntou o seguinte: como lidar com as formigas de fogo? As formigas de fogo, para quem não conhece, são aquelas que a gente chama de lava-pés. Que formiga danadinha, ela é pequenininha, vermelhinha, sobe rápido nas pernas da gente, nas mãos, e pica e dói muito. Ela dá uma ferroada e da ferroada da formiga sai ácido fórmico, que é muito doloroso pra gente, é muito dolorido, tá? E como que a gente pode lidar com as formigas lava-pés, então? É da mesma forma que a formiga cortadeira, tá? Porque ela também é um tipo de formiga que tem um ninho subterrâneo, que alimenta lá um fungo que ela cultiva, tá? Mais adiante eu vou comentar sobre as formas de combate das formigas, tá? Mas, só para ficar claro, a gente controla os lava-pés da mesma forma que as formigas cortadeiras. Muita gente me perguntou o seguinte: tem como só espantar as formigas sem matar elas, né? Repelir as formigas, tá? Algo que não faça mal para os pets que a gente tem em casa, o cachorrinho, o gatinho, tá? Ou como acabar com elas de uma forma caseira. Até perguntaram se a gente podia usar canela para controlar as formigas. Aí eu pesquisei um pouco, tá? E vi o seguinte, uma receita que eu achei ótima para a gente repelir, tá? E controlar as formigas de uma forma caseira, tá? Que a gente não vai usar veneno. Só que a gente tem que pensar sempre em controlar as formigas, tá? Não exterminá-las, tá? Você vai reduzir a população delas, elas não vão gostar muito de estar ali, vão acabar não estando muito ali, vai reduzir a população, tá? Porque elas vão acabar procurando outros lugares que não vai ter esse repelente, mas a gente não vai exterminar as formigas, tá? Com esse controle natural, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa receita? Eu vou colocar ela depois aqui da live, aqui embaixo, tá? Para você copiar, vai ficar mais fácil, não precisa ficar anotando desesperadamente os ingredientes que eu vou falar. Mas é o seguinte, a gente vai pegar uma colher de sopa de cravo moído, uma colher de sopa de canela em pó, né, moída, pimenta vermelha, tá? Pode ser umas 2, 3 pimentas daquela bem fortinha mesmo, daquela bem ardida, tá? E a gente vai macerar, ou seja, a gente vai deixar de molho esses ingredientes, tá? Em 1 litro, tá? Numa garrafa, né? De vinagre de álcool, aquele vinagre mais simples, mais básico, que a gente compra bem baratinho no supermercado. Então não tem desculpa para não fazer, tá? Então a gente vai deixar uma semana esses elementos macerando dentro da garrafa de vinagre fechada, tá? Não deixa a garrafa de vinagre aberta, porque ela acaba atraindo mosquinhas, tá? Fica nojento depois, bem nojento. Então a gente vai deixar uma semana esse vinagre macerando. Ficou macerando uma semana, você pode reservar e usar várias vezes, mas o mínimo é que fique uma semana para pegar bem os aromas desses temperos que a gente colocou no nosso macerado. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai pegar 1 litro de água, tá? 2 colheres de sopa do vinagre de álcool que a gente macerou lá por uma semana e vai peneirar isso, tá? A gente pode até usar um filtro de café, porque essa calda que a gente vai fazer, ela é para ser utilizada num pulverizador. Se você deixar o pozinho da canela, o pozinho do cravo, vai acabar entupindo o seu pulverizador, tá? Pode ser um pulverizador simples, daquele só, tipo esse daqui. Por acaso está aqui, gente, eu não pensei nisso. Ou então aqueles de compressão prévia, tá? Que você não precisa ficar apertando o tempo todo. E 4 colheres de detergente, esse detergente de louça, de coco, tá? Quando a gente vai comprar lá, tem de maçã, tem neutro, tem vários sabores diferentes de detergente. A gente vai pegar o de coco, tá? 4 colheres de detergente de coco, 2 colheres do vinagre lá, aquele macerado, e 1 litro de água. A gente vai misturar tudo, vai colocar no pulverizador e vai pulverizar nos lugares ou nas plantas mesmo que você não quer que tenha formiga.
tá bom? Que você não quer ver as formigas ali passeando. Pode colocar nas plantas isso, tá? Não vai queimar as plantas, não vai estragar, mas aplique na sombra ou então depois que o sol já foi. Não coloque nenhum tipo de produto, mesmo que seja caseiro, mesmo que seja natural, nas plantas sob o sol, tá? Não vai dar boa, vai queimar sua plantinha, não vai dar certo. Se você deixar para aplicar à noite, preferência num dia que não esteja chovendo para você não perder o produto, tá? Na planta na sombra, tá? Daí não vai ter problema nenhum. Isso é para controlar as formigas, os ninhos de formigas, tá? Que você encontrar. Você pode usar essa mesma mistura, tá? Para controlar cochonilha e pulgão também, porque a gente só consegue acabar com a formiga cortadeira se a gente acabar com a fonte de alimento dela, que é o pulgão, que é a cochonilha, que é o bichinho dela que ela está cuidando, se alimentando ali das excreções desses bichinhos, tá? Então a gente tem que atacar a cochonilha ou pulgão. Se você tem plantas assim que são mais caras, orquídeas e tal, faz uma limpezinha na sua planta, tá? Escova, se a folha dela for durinha, se não for macia, escova com uma escovinha de dentes bem macia e essa mistura de vinagre com detergente que vai ajudar bastante a controlar esses bichinhos de uma forma caseira, de uma forma que não é tóxica para os seus animais de estimação.